por que ele é tão duro. Vou justificar um bom exemplo do porquê Rômulo é todo severo, bem rigoroso. Para quem lê a Bíblia, sabe que nos Evangelhos, nosso Salvador repreende os hipócritas de uma forma nada carinhosa e nada acolhedora. Ele usou palavras como nécio, que significa estúpido, raça de víboras, malditos, filhos do diabo, serpentes, sepulcros caiados e por aí vai. Paulo vai dizer em uma de suas cartas que devemos ser imitadores do Cordeiro Messias. Então o que o Rômulo faz em seus momentos, quando está expondo a palavra de forma rigorosa e dura, para quem? Para os enganadores? Ele não está fazendo nada demais ao não ser imitar aquele no qual ele tem o seu testemunho. O que a maioria não vê é que ele prega muito arrependimento, para que, como forma de alerta, ele repreenda os que estão praticando iniquidades. Rômulo pode parecer sempre uma pessoa dura, mas ele não sentiria nenhum prazer em saber que pessoas enganadas podem ir para a condenação eterna. E é por se importar que ele vem dar voz de aviso e alertar os enganados. Ele diz: acorde para os distraídos, e diz: arrependa-se para os ímpios, que foi instruído pela palavra das Sagradas Escrituras. Você duvida? Você duvida? Falei hoje sobre uma outra gravação que eu tinha feito. Olha aqui, o povo de Noé, lá na época de Noé, ninguém acreditou no dilúvio, né? Noé avisou, cumpriu seu papel de atalaia. O que o povo fez? Somente quando depois que o dilúvio veio, que tentaram correr atrás da arca. Então todos se ferraram, só sobrou Noé, os 3 filhos, as esposas dos filhos e a mulher de Noé. Todo o resto morreu. Vocês não têm noção do quanto eu tinha raiva do Rômulo no começo, antes de aprender com ele. Ele falava mal de Silas Malafaia, que eu admirava muito. Sim, admirava. Não admiro mais. Não admiro mais nada dele, ao não ser a quantidade de pessoas que ele está levando à perdição. Sabe, com o passar do tempo, apesar de não gostar do Rômulo, eu não deixava de ouvir o que ele pregava. Até que um dia, num vídeo sobre a nova ordem mundial, abri meus olhos e achei ele muito sábio. E me emocionei num recado que ele deu aos senhores do mundo. Era na época que ele não tinha aprendido o nome do Criador, mas obviamente se dirigia a ele nas palavras. Na minha carne, no meu sangue, vocês podem tocar, se Deus permitir. Agora, na minha alma, no meu espírito, que pertencem a Deus, vocês não podem chegar nem perto, porque foi comprado por um alto preço de sangue na cruz, pelo meu Senhor e Salvador, o Cordeiro, o Messias de Israel, o grande eu sou. Então, aproveitem enquanto vocês podem aproveitar o curtíssimo e pequeno tempo de vida que vocês têm, porque logo, após esse períodozinho que vocês vão ter de prazeres, bonança, aparentemente, porque vocês vão passar por muitas guerras também. Logo depois disso, vocês sentirão a justa e santa e violenta ira de Deus no inferno. E lá haverá choro e ranger de dentes. Sabe aquela frase, quem ri por último ri melhor? É exatamente isso. Eu perdi toda a minha raiva dele a partir daí. Comecei a admirar muito o trabalho dele para a contribuição do Evangelho, fazendo jus ao nome do canal principal, Firmeza da Verdade, expondo grandes verdades. Você já ouviu a expressão dar com alegria? Deus ama aquele que dá com alegria, né? Olha que interessante. 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Mas esses hereges esquecem de continuar o contexto que diz:
Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres. Você leu bem? Distribuiu, deu a quem? A líderes religiosos? A pastores? A pessoas ricas? Não, deu aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. Então não está falando aqui de dinheiro, não está falando aqui de riqueza, está falando de alimento. É para contribuir com alimento, não com tristeza ou por necessidade. Você tem necessidade de quê? De comer, de beber. Está falando de alimento. Deus ama quem dá com alegria. Os falsos profetas falam só até aí. Então você tem que dar com alegria o dinheiro, não pode ser com tristeza, eles te roubam ainda assim. Não é disso que o texto está dizendo. O texto está dizendo, olha, distribuiu, verso 9, ó, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres. É alimento para pobres. Os hereges, os falsos profetas não continuam esse versículo. Mas o versículo, o contexto todo aqui está dizendo, olha, Deus ama a quem dá alimento com alegria aos pobres. É isso que o contexto todo está dizendo. O verso 10 continua, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Então veja que o contexto todo aqui não fala em nenhum momento de dinheiro. Está falando de alimento para os pobres. Deus ama a quem dá alimento para os pobres. Ou seja, você tem que ajudar o seu próximo, segundo você propõe no seu coração. Não é dízimo, não é 10%, não é aquela coisa legalista. Não é aquela coisa farisaica, obrigatória. Não existe isso na Escritura, no Novo Testamento. Aquele que dá muito colherá, aquele que dá pouco, pouco ceifará. E eles colocam isso como se fosse dinheiro. Só que eles esquecem de continuar o versículo dizendo, olha, isso é para os pobres. Isso é para os pobres. Não é para líder religioso que vai pegar o seu dinheiro e botar no bolso. É para o pobre necessitado que está próximo de você. Esses que você tem que ajudar. Esses que você tem que dar a sua prestação, a sua ajuda, seu auxílio. Eles que estão necessitados. Simples de se entender, não? O cara é perseguido por uma elite global das trevas. E vem alguns moleques seguidores de falsos profetas ameaçar o Rômulo. Ai, que medo. Rômulo, que o Altíssimo te abençoe, cara. Que o Altíssimo abençoe a todos.